É uma alegria podermos estar aqui mais uma vez para refletirmos, para aprendermos juntos sobre a doutrina espírita. Porque cada vez que nós subimos ao palco para poder falar sobre ela, tenham a certeza que os fluidos de todos nós juntos, imbuídos desse ideal, dessa vontade de aprendermos, de trabalharmos, nós nos auxiliamos uns aos outros. E muitas vezes, durante a própria palestra, nós estamos aprendendo, fazendo reflexões, e muitas vezes auxiliados por todos vocês, encarnados, e também pelos desencarnados que aqui estão conosco. E muitas vezes, como eu gosto sempre de lembrar a mim mesmo, muitas vezes o mais necessitado é que tem o ouvido mais próximo do que fala, ou seja, muitas vezes somos nós mesmos. E hoje tivemos a incumbência de falar de uma obra que tem nos auxiliado enormemente e com certeza a muitos de nós, que é o Livro dos Espíritos, que foi lançado a 18 de abril de 1857, portanto, na última segunda-feira, fez 165 anos de lançamento. Então gostaríamos de refletir, de meditar um pouco mais sobre ele. Ele foi lançado pela livraria Dento, em Paris, que ficava numa galeria chamada Palais Royal, Galeria d'Orléans. E quando ele foi lançado, ele tinha 501 perguntas. Hoje ele tem 1019. E não foi à toa que em abril de 1860 veio a segunda edição inteiramente refundida, já com 1019 questões, como nós comentamos, e também foi impressa em Paris essa segunda, já por outros livreiros, os editores Didier, e ainda em 1860, mas no mês de agosto, aparece a terceira edição, e em julho de 1861 a quarta edição, e pouco tempo depois, em janeiro de 66, pasmem, a obra já estava na sua 14ª edição. Por que nós trouxemos essas datas? Porque para editar livros naquela época não era tão simples, fácil, e nós não tínhamos tantos leitores quanto hoje. Naquela época, poucas pessoas sabiam ler e escrever. Apesar da obra ser lançada em Paris, e lá a cultura aflorava já naquela época, pois o iluminismo já havia trazido realmente grandes diferenciais à França, mas muitas pessoas ainda não sabiam ler e escrever. E a classe operária era uma classe deixada de lado. Principalmente a indústria já estava em fase crescente na Europa, e aqueles operários que trabalhavam nela eram muitas vezes deixados de lado. E alguns pontos nós gostaríamos de começar a focar. Nós temos um grande agradecimento, um grande louvor até a esse homem, Allan Kardec, cujo nome real era Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas em 18 de abril de 1857 surge Allan Kardec, porque era o seu pseudônimo em uma das suas reencarnações anteriores, na qual ele havia sido um druida, que era um povo que havia vivido no mesmo país onde estava a França naquela época, que eram as Gálias, e já era um povo, principalmente intelectualmente, já mais evoluído. E um druida é como se fosse, entre aspas, como um feiticeiro, como alguém que conhecia um pouco mais do comportamento humano, das questões humanas. Então ele coloca o sobrenome, o pseudônimo, Allan Kardec, para que não houvesse confusão entre o grande cientista, o grande pedagogo, Hippolyte Léon Denisard Rivail e Allan Kardec. E ele diz aqui um ponto muito interessante, ele fala: percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro. Que fenômenos ele está falando? Desde os fenômenos das mesas girantes, que nós vamos trazer uma pequena história
que vai elucidar bem isso para nós. E tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. Por quê? Do passado, porque quando muitas coisas que aconteciam, quando os espíritos desencarnados se manifestavam, ficavam sempre aquela sombra de misticismo, de mistificação. E o futuro, porque agora nós já sabemos para onde nós vamos, qual é o nosso destino, nós sabemos de onde nós viemos. E a doutrina dos espíritos, ela estuda a natureza desse seu objeto de observação, que somos nós espíritos. E ele continua, a solução que eu procurava em toda a minha vida. Allan Kardec, ele tinha uma grande religiosidade, mas ele não tinha uma religião. Mas era um homem já, quando nós estudamos a sua biografia, era um homem que a caridade já fazia parte da sua vida, no seu dia a dia. E ele sempre tinha uma vontade de ajudar as pessoas de um modo geral. Mas hoje vamos trazer para todos nós alguns pontos que talvez muitos de nós não saibamos. E vamos trazer uma pequena história de um livro chamado O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária, que foi escrita pelo grande escritor, por um grande estudioso chamado Canuto de Abreu, que um dia na Federação Espírita de São Paulo, ele faz um seminário, e esse seminário eles gravam e escrevem esse livro, um pequeno livro, com esse nome, no qual então em um dia Canuto de Abreu trouxe todas essas informações. Ele foi um grande estudioso, foi à França, estudou bastante sobre a vida de Kardec, sobre os livros, sobre as obras básicas lançadas por ele, e ele trouxe nos capítulos 1 e 2 dessa obra uma história bem interessante, que está narrada nesse livro. Ele diz que a 18 de abril de 1857, do Chalard, que era um jornalista jovem de 30 anos, ele estava passando próximo à livraria Dento. E ele, como jornalista, era uma das pessoas que gostava muito de ler e muitas vezes ganhava algumas obras da livraria para lê-las e comentá-las no jornal Courrier, que era o jornal ao qual ele trabalhava como jornalista. Então ele adentra, começa a olhar algumas obras, porque, na verdade, ele tinha um encontro com a namorada, Rosalie, e ele chegou bem antes. Resolveu sair de casa mais cedo, foi até a livraria e começou a olhar alguns livros e encontra o gerente, que tinha próximo da sua idade, e ele conhecia o proprietário e começa um diálogo. E o proprietário diz a ele: do Chalard, você já ouviu falar dessa obra? Ela chegou hoje, é o Livro dos Espíritos, lançada por Allan Kardec. Ele diz: não, nunca ouvi falar, mas não me interessa, porque há tantas obras falando dos espíritos ultimamente, de mesas girantes, mesas dançantes e tantas outras coisas, e elas sempre falam as mesmas coisas. E ele falou: olha, eu também pensava a mesma coisa que você. Há alguns meses atrás, o autor dessa obra veio até aqui para que nós pudéssemos publicá-la, e nós não temos mais uma tipografia própria, nós terceirizamos. E ele veio conversar conosco, porque ele conhecia o papai também era estudante do magnetismo já há muitas décadas, e o autor também, eles se conheciam, e ele veio aqui para que nós publicássemos. E eu falei para ele que nós não tínhamos interesse, porque esse tipo de obra, muitos já estavam lançando, e nós estávamos ficando com muitos exemplares aqui. E eu disse a ele que não tinha interesse, mas enquanto nós estávamos dialogando, chega a mamãe. E quando a mamãe chega, ela o cumprimenta efusivamente, já o conhecia há muito tempo, e disse que alegria vê-lo, e que bom que ele resolveu vir até adentro para publicar o livro. E ele então muda de atitude, muito respeitoso à sua mãe, ele então muda de atitude e diz
a Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que faria a publicação da obra conforme a sua mãe estava prometendo. E ele então pegou a obra, diz a do Chalard, falei, deixa eu olhar pelo menos uma pergunta dessas. E ele disse que quando ele começou, leu a primeira pergunta, ele disse que foi como um magnetismo, ele não conseguia parar de ler. E ele começou a ler a segunda, a terceira, a quarta, e ele disse, olha, foi difícil deixar o livro, de tão interessante, de tantas reflexões que ele nos traz. Porque eu já estava até então deixando de acreditar nos espíritos, porque o papai nos deu essa crença, mas havia nos últimos anos tantas coisas, tantas frivolidades que nós estávamos deixando de lado. E ele então comenta que ele estava bem satisfeito com essa obra. E então do Chalard acaba se animando, pega, ele fala, olha, pega essa obra, leia, e depois você pode fazer comentário até no jornal, seja essa crítica boa ou má, sinta-se à vontade. E ele assim pegou o livro, saiu da livraria dentro e foi até o parque, e sentou no parque e começou a ler a obra. E foi lendo e abriu em uma questão, depois abriu outra, aí ele foi para o índice remissivo da obra, porque começou a chamar a atenção algumas questões sobre a consciência, sobre o discernimento entre bem e o mal, e ele foi no índice remissivo que ele queria analisar outros pontos, porque a consciência dele, nós vamos saber o porquê, começou a apontar algumas coisas que estavam acontecendo na sua vida naquele momento, e ele então começa a ler, a refletir, e passado breves instantes, de repente chega a sua namorada, com o irmãozinho de 8 anos, porque naquela época, né, uma moça, ela geralmente não saía sozinha, saía sempre com o irmão, com uma irmã. Então ele olha, e estava tão compenetrado que ele nem havia percebido, e de repente chega ela cumprimenta, e ele fala, que bom que você chegou com o teu irmão, mas ele fica um pouco estranho, e aí nós vamos entender o porquê. Porque no dia anterior, ele havia mandado um bilhete, porque não tinha WhatsApp naquela época, ele mandou um bilhete, solicitando a ela que viesse sozinha ao encontro. Porque ele, na realidade, lá na sua intimidade, ele estava com segundas, terceiras intenções já com ela. Ele queria ficar sozinho para tentar alguma coisa a mais com ela. Eles já namoravam há algum tempo, era o que vinha na mente dele. E quando ele começa a ler, que nós vamos ver as perguntas que ele estava refletindo a respeito, essas questões chegam até machucá-lo, entre aspas, mas num sentido positivo por dentro, porque a consciência dele começa a pesar e ele começa a fazer reflexões. E explica para ela, olha, porque ela achou estranho ele estar de bem com ela, sendo que ela não estava fazendo o que ele havia pedido. E ela explica, olha, eu acabei vindo com meu irmão, porque ontem eu até pensei que não teria tanto problema de vir sozinho, mas aí eu pensei, o que eu vou falar para minha mãe? Eu vou ter que mentir para ela. E aí eu mentir para ela, vir aqui sozinha, não me senti bem, não estava nem dormindo bem à noite, fiz uma prece e achei melhor tomar essa decisão e vir com meu irmão. E ela achou estranho, porque geralmente o que ele faria? Ele iria ficar discutindo, ficar fazendo chantagem emocional, cara feia para ela, mas naquele dia ele a recebe com alegria e fala, que bom que você trouxe, foi até bom você trazê-lo. E ela fala, esse livro que você está lendo tem alguma coisa errada nesse livro, me dá esse livro que eu quero ver. Você está muito estranho, você está bem diferente do normal. E aí ele começa a explicar a ela, fala, não, é que na verdade esse livro me fez fazer algumas reflexões. Vamos ver o que tem nesse livro que ele começou a refletir, que chamou tanta atenção dele. Naquela época, foi a questão 283 do Livro dos Espíritos, que naquela época tinha 501 perguntas, e que equivale à questão 621 hoje.
E a pergunta é: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos espíritos superiores é na consciência. E aquilo chamou muita atenção dele. E ele foi para 283A, que hoje é a questão 631. O homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? E os espíritos superiores respondem sim, e quando crê em Deus e o quer saber. Ou seja, quando alguém realmente crê na existência de uma inteligência suprema, uma causa primária, seja o nome que a pessoa der. Mas quando ela crê e quer realmente saber, quer realmente se melhorar, então ela procura saber. E Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro, ou seja, o bem do mal. E aquilo chamou muita atenção dele enquanto ele estava aguardando a namorada. E ele vai para 284, que equivale a 632 hoje. Por estar sujeito ao erro, o homem não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal? E crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? Ou seja, o homem não pode se enganar? Ele arrumar uma justificativa para algo que ele quer muito, e ele dizer para ele mesmo que está tudo bem, mas na realidade não é? E aí os espíritos superiores respondem: olha, Jesus vos disse, vede o que gostaria que vos fizessem, tudo se resume nisso, não vos enganareis. Ou seja, aquilo que para mim eu acho que não tem problema, que eu tenho uma justificativa, então pense aquilo que você pensa em fazer ou já está fazendo, se fosse outra pessoa. Eu reagiria, pensaria, arrumaria as mesmas justificativas? E ele começou a fazer essa reflexão. E na 291, ele foi lendo, que equivale hoje a 641, vem uma pergunta que foi como um raio penetrando ele. Será tão repreensível desejar o mal quanto praticá-lo? O que ele está perguntando? Olha, se eu não pratiquei o mal, mas eu só desejei, mas eu não pratiquei, isso vai ter as mesmas consequências para mim? E os espíritos superiores respondem: depende. Há virtude em resistir-se voluntariamente, ou seja, de vontade própria, ao mal que se deseja praticar. Agora, se porém faltou apenas ocasião para isso, o homem é culpado. O que ele está falando? Está falando assim: olha, se eu pensei em praticar o mal, mas eu não tive oportunidade para praticar, mas se tivesse eu praticaria. Ou, se eu pudesse, eu praticaria de alguma forma, mas não tive, então eu não pratiquei. Ele está falando, mas se a intenção eu tinha era a mesma, as consequências morais serão a mesma. Onde? Na consciência. E aquilo chamou muita atenção dele. Por quê? Quem chegou com a namorada? O irmãozinho, que não permitiu que ele fizesse o que ele tinha intenção. Então aí ele já começou, naqueles momentos que tudo isso estava acontecendo, ele já começou a fazer essa reflexão: mas espera aí, será que eu não estou fazendo porque realmente eu já mudei de ideia ou porque não estou tendo a oportunidade já que ela trouxe o irmão? E todas essas reflexões ele foi fazendo e ao mesmo tempo olhando e conversando com ela. E por fim, tem a 293, que equivale a 642. A pergunta de Allan Kardec é: basta, não fazer o mal, ou seja, o homem não fazer o mal? Não. Resposta dos espíritos superiores: é preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Ou seja, eu sou responsável não só pelo mal que eu faço e pelo mal que eu causo às outras pessoas, eu sou responsável pelo bem que eu deixo de fazer. E esse bem que eu deixo de fazer, se ele causar algum mal a alguém, ou seja, uma pessoa, por exemplo, só para a gente entender, se uma pessoa ela está com fome, muita fome,
e de repente está num lugar que só está eu. E eu tenho comida, tenho condições financeiras de ajudá-lo. Mas eu acho que eu não tenho tempo para ajudá-lo, eu tenho muitas coisas para fazer e de repente aquela pessoa, às vezes foi até intuída. E às vezes até o nosso próprio anjo guardião, às vezes nos intui para que a gente auxilie aquela pessoa é intuída a nos pedir ajuda, por um espírito familiar, um bom espírito, que está com compaixão dele, e nós por algum motivo deixamos de ajudar. Se essa pessoa, qualquer mal que ela tenha, porque eu deixei de fazer o bem para ela, porque eu tinha condições, fui intuído, tinha tudo, eu só não tive uma coisa, vontade. Eu serei responsável pelo mal que ocorrer a ela devido ao bem que eu deixei de fazer. Mas voltando aqui para o livro, a preocupação dele agora é, poxa, eu não estou fazendo nenhum bem a Rosali, minha namorada, pelo contrário, ontem eu causei um mal a ela, mandei um bilhete que ela ficou, e o foco era totalmente eu não pensei nem um pouco nela, somente em mim, nos meus prazeres, e esqueci dela, das questões pessoais dela. E agora ela traz o irmão, e ela chegou até um pouco chateada por ter contrariado o namorado, e ele então, naquelas horas, menos de 2 horas, que ele já tinha lido algumas perguntas, algumas pequenas dezenas de perguntas, eu trouxe algumas, que ele já tinha lido, aquilo começa a fazer uma digestão intelectual na mente dele, e ele começa a fazer grandes reflexões naquele momento, trazendo para aquele momento atual que ele estava vivendo. E ele começa a meditar, e ele percebe que ele precisa, para a sua própria felicidade, fazer a sua mudança íntima, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, para que ele seja feliz verdadeiramente, ajudando a outra pessoa também a ser feliz. E ele começa a perceber que a primeira coisa que ele necessita fazer é ser sincero, em primeiro lugar, para ele mesmo. E ele então, a Rosali diz para o irmãozinho, para ir brincar com os amigos ali na praça, ali próximo deles, e ele vai brincar, naquela época eles brincavam muito de bolinha de gude, em praça pública, e ele começa a brincar com as outras crianças. E então, do xalá começa a se abrir para a namorada. E é muito sincero a ela, diz a ela que ele estava com essas segundas intenções, e que esse livro que ele havia lido fez ele mudar os sentimentos em relação a ela, mas que ele o amava, que ele a amava, mas ele estava com os prazeres, estava sendo muito egoísta, preocupado só com ele, e foi comentando tudo que ele estava sentindo e o quanto aquele livro, aquelas questões e as respostas estavam transformando ele naquele momento. E ele então diz a ela, fala, olha, me ajude, me compreendendo, porque eu necessito também do seu auxílio, porque eu quero mudar, eu quero me transformar moralmente. Esse livro está me mostrando que eu necessito muito disso. E ela então narra a ele que ela era médium e que na família dela, naquela época, ela também já conhecia um pouco sobre os espíritos e que a família, às vezes, utilizava ela como médium para conversar com os espíritos, mas de maneira um pouco mais séria. E ela então começa a ver algumas respostas e questões e começa também a gostar, e eles começam a fazer reflexões juntos naquele momento. E ela olha para ele e diz que o perdoa, e ele diz que a amava muito e gostaria, e pede para que ela o olhe bem firmemente e dissesse se realmente ela o perdoava. E quando ela olha, diz ele, que ele sentiu um olhar tão sincero, algo que ele nunca havia sentido em olhar nenhum de outra pessoa. E ele sente que realmente ele era amado por ela. E ele, naquele momento, ele então decide pedi-la em casamento. E os dois escrevem
na primeira página de O Livro dos Espíritos, na sua parte de cima, escreve que aquele livro mudou o destino, o futuro da vida dos dois. E aí nós começamos a fazer algumas reflexões, né? Como que um livro, ele é capaz, alguém que lê um livro durante 1h30, 2 horas, é capaz de fazer uma mudança. Claro que foi uma mudança pontual, naquele aspecto, na sua vida, mas algo muito importante, que estava diretamente ligado a uma pessoa que de agora em diante iria conviver com ele muito mais tempo, e que ele dedicaria, além de tempo, ele dedicaria sentimentos, pensamentos. Ele estaria junto com essa outra pessoa, não sabemos, mas acreditamos que formaram uma família e tudo mais. Mas o que nos chama muito a atenção é, se com ele, que estava conhecendo aquele livro pela primeira vez, esse livro foi capaz de transformá-lo, o que ele tinha de diferente de tantos de nós que às vezes lemos o livro todo e às vezes temos dificuldades de fazer mudanças em nós? Qual será a diferença? Há várias hipóteses, mas uma delas talvez é que nós não leiamos trazendo aquilo para a nossa vida. Muitos de nós podemos ler o Livro dos Espíritos como um livro que a gente lê na escola, como a gente lê um livro que a gente quer passar o tempo. E aí a gente somente intelectualiza, trabalha somente o conhecimento daquilo, como se fosse algo externo a mim. Outros de nós, talvez, possamos ler o livro pensando que aquele livro ele seria muito importante para o meu cônjuge, para o meu filho, para o meu marido, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu irmão, para a minha irmã, mas esquece de trazê-lo para a nossa vida, para aquele que está lendo naquele momento. E assim nós poderíamos trabalhar várias hipóteses aqui. E nós trazemos alguns comentários. E o primeiro deles nós escolhemos o comentário que Duchalar faz no jornal o qual ele trabalhava, que é o Courrier de Paris. Então o livro foi lançado em 18 de abril de 1857. Quase 3 meses depois, ele escreve no jornal: o Livro dos Espíritos do Senhor Allan Kardec é uma página nova do grande livro do infinito. A todos os deserdados da terra, a todos quantos avançam ou caem, diremos: lede o Livro dos Espíritos. Ele vos tornará fortes. Também aos infelizes, aos que em seu caminho só encontram as aclamações da multidão e os sorrisos da fortuna, diremos: estudai-o, e ele vos tornará melhores. Ou seja, tanto para quem está numa situação muito difícil, ou aquele que está em uma situação muito alegre, uma vida muito tranquila, para qualquer um dos dois, ele está dizendo que esse livro seria muito importante lê-lo, meditá-lo para aplicá-lo na própria vida. O Abade Lessanu escreve: observando-se as máximas de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, fácil bastante para se tornar santo na terra. E a gente faz uma reflexão. O Abade, ele era da Igreja Católica àquela época, mas ele leu com olhos neutros, e ele então traz essa observação, ou seja, aquele que ler e se esforçar para colocar em prática aquilo que ele está lendo na sua vida, ele diz que será o bastante para torná-lo um santo na terra. Vamos trazer algumas outras aqui, alguns outros comentários, algumas pequenas cartas que foram recebidas à época. Olha essa data: um capitão aposentado na cidade de Bordeaux, ele envia a Allan Kardec uma carta 1 semana depois do lançamento de O Livro dos Espíritos. E ele escreve a Allan Kardec
Com muita gratidão, ele escreve: quem quer que leia este livro, nele meditando, como eu o fiz, aí encontrará inesgotáveis tesouros de consolações, pois que ele abarca todas as fases da existência. Ele já estava na fase mais próxima, do final do corpo físico. E ele diz: quem quer que leia, esse livro o auxiliará em todas as fases da sua existência física. E continuando, o número das metamorfoses, ou seja, das transformações morais, aqui agora quem escreve é Allan Kardec. Quando ele faz várias viagens, começando ali em 1860, 61, 62, ele faz várias viagens pela França, depois ele faz algumas viagens para alguns outros países vizinhos, e ele então começa a fazer algumas percepções. Ele diz que o número das transformações morais nos operários, como eu disse naquele momento no início, aquela época de Allan Kardec, os operários eram aqueles homens e mulheres, principalmente homens, que eram deixados de lado. Por quê? Eles trabalhavam em serviços muito penosos, ganhavam muito pouco, muitos deles não tinham ainda educação, alguns tinham, mas poucos. E ele diz assim, olha, que aqueles operários que estavam se esforçando para estudar o livro dos Espíritos, ele diz que é quase tão grande as transformações morais nesses operários quanto o dos adeptos, aqueles adeptos mesmo da doutrina espírita, que muitos deles tinham hábitos viciosos que foram reformados, paixões acalmadas, ódios apaziguados, índoles pacificadas, em suma, ou seja, em resumo, desenvolvidas as virtudes mais cristãs, e isto pela confiança de agora em diante inabalável que as comunicações espíritas lhes dão de um futuro em que não acreditavam. Porque muitos desses homens e mulheres à época, eles não acreditavam na vida futura. Eles não tinham muitos uma religião, ou se tinham muitas vezes, não a estudavam, não meditavam sobre ela. E ele aqui diz que aqueles que estudavam, refletiam, meditavam, traziam para a sua vida aquelas reflexões, aqueles estudos, aqueles conhecimentos, se transformavam na sua mais profunda intimidade, nos seus pensamentos. E isso nos auxilia muito na nossa vida. Será que nós estamos lendo ou temos lido o Livro dos Espíritos, por exemplo, e as outras obras básicas, meditando? Ou simplesmente a gente lê como uma tarefa, que eu tenho que... É uma tarefa como outra qualquer, que eu preciso me desincumbir e acabar logo? Ou será que quando eu leio, reflito, trago para a minha vida? Isso que eu estou lendo, se eu trouxer para a minha vida no meu trabalho profissional, ou na escola na qual eu estudo, ou no meu relacionamento com a minha família consanguínea, e assim por diante, quando eu estou na rua, no trânsito, se eu realmente quiser mudar, o que eu tenho que trabalhar dentro de mim? Eu faço essas meditações, essas reflexões, trabalho essa vontade, eu faço com que a vontade dentro de mim seja tão grande que eu persevere dia a dia, independente se eu cair. Eu caí, eu quero fazer essa mudança, caí, mas eu tenho paciência e eu persevero. Eu acredito que eu tenho condições, que aquele livro foi escrito para mim, que não foi escrito por fulano ou por Beltrano, não, porque o fulano ele já é uma pessoa já mais elevada. O fulano consegue ser uma pessoa boa, fazer caridade, etc., ser calmo, ser sereno, ser paciente, porque o fulano, nossa, ou aquilo eu penso, não, esse livro é para mim. Eu sou uma pessoa muito irritada, eu posso me transformar, eu quero, eu acredito que eu tenho condições. Essa é uma reflexão para todos nós fazermos, E nós trazemos aqui uma questão, para aqueles que ainda não leram o livro,
que eu acho uma questão muito interessante, porque ela é muito atual, tem muito a ver agora com os nossos 2 anos de pandemia. Esse livro foi escrito, ditado pelos espíritos superiores, e Allan Kardec organizou, codificou em 1857. Vamos ver qual é a pergunta. Kardec pergunta aos espíritos superiores: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? O que são flagelos destruidores? Maremotos, terremotos, inundação, pandemias. Tudo aquilo, muitas vezes, que independe de nós. Olha o que os espíritos superiores dizem: que Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores para fazer a humanidade progredir mais depressa. Somente do vosso ponto de vista pessoal apreciais esses flagelos, essas calamidades. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Que tipo de prejuízo? Material. Porque a gente perde muita coisa, e realmente é muito difícil. E às vezes perdemos também pessoas que nós amamos, perdemos materialmente, fisicamente, o corpo físico perece, morre. Mas ele diz que essas subversões, essas catástrofes, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento, o acontecimento de uma melhor ordem de coisas, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. E talvez somente daqui a alguns anos nós vamos refletir e meditar o quanto talvez essa pandemia, por exemplo, ela forçou a humanidade a fazer um progresso que talvez nós não percebamos agora, nesse momento, mas que talvez percebamos mais à frente. Algumas coisas, elas são mais fortes e nós conseguimos perceber. Por exemplo, nós todos percebemos, de uma forma até difícil, que nós somos interdependentes, que nós dependemos uns dos outros. E que, quando nós lemos, ouvimos reportagens lá na China, olha, na cidade tal, estão falando de um vírus, Covid-19, coronavírus, e muitos de nós, às vezes, nem davam importância. E, às vezes, dentro de nós, a gente pensava, isso é um problema deles. E, de repente, foi chegando na China, outros países da Ásia, Europa, e, de repente, chegou no nosso país. E, de repente, chegou na nossa cidade. E, de repente, quando nós percebemos, nós já estávamos fechando tudo, não sabíamos nem porquê, e muitos de nós tínhamos medo até de abrir a janela em casa. E aí nós aprendemos que nós vivemos num mundo que é como se fosse uma casa. E que nós somos uma família, querendo ou não querendo. E mesmo aquela parte da minha família que eu não quero estar muito junto, que tem muitas dificuldades, se eu não cuidar dela, ela pode me trazer consequências difíceis. Porque a maneira que Deus tem de fazer com que, entre aspas, de forma às vezes até compulsória, de fazer com que a gente cuide uns dos outros. Porque se Ele não fizer muitas vezes pela dor e outras circunstâncias e situações, às vezes o nosso foco fica somente em nós e a gente esquece do outro. E a doutrina espírita nos ensina que nós, porque Jesus, Ele foi o grande artífice desse conhecimento, o maior de todos, outros o precederam, né? Nessas informações, nesses conhecimentos, mas Ele trouxe a informação completa, todo o conhecimento, e vivenciou, exemplificou. Porque imagina o governador espiritual do nosso planeta. Por que será que ele escolheu vir numa família em que o pai era um carpinteiro, a mãe uma dona de casa, muito simples? Pessoas sem grandes conhecimentos intelectuais, mas moralmente pessoas elevadas. Por que ele escolheu nascer numa manjedoura, sendo que, se ele quisesse, ele poderia nascer nos maiores palácios, mais ricos,
da terra. Por que será que ele ficou anônimo por 30 anos, praticamente, e trabalhando numa carpintaria? Porque às vezes a gente não pensa nisso, que Jesus, com certeza, tinha suas mãos ásperas, trabalhando numa carpintaria. E por que quando ele tinha 12 anos, que os sacerdotes do Sinédrio ofereceram a Maria e a José, para que ele pudesse estudar e ser, lá no Boa Nova, está claro, no livro Boa Nova de Humberto de Campos, do espírito Humberto de Campos, ditado por Chico Xavier, Humberto de Campos diz que quando José e Maria vão conversar com Jesus, já estavam pensando em talvez levá-lo para a sinagoga, para que ele pudesse estudar e ser um doutor da lei, ele antes disso já percebe, e ele então chega ao seu pai e se oferece: pai, eu gostaria de trabalhar na sua carpintaria e gostaria que o senhor me ensinasse essa profissão. E de lá então até os seus 30 anos ele trabalha como carpinteiro. E depois em 3 anos, a pé, ele chama outros discípulos, ele chama 12 pessoas, entre aspas, ignorantes naquela reencarnação, e faz a maior revolução moral que o mundo já teve. Em 3 anos ele muda todo mundo. E ele chega ao ponto de fazer aquele homem simples, vivendo naquele lugarejo. Ele faz uma mudança tão grande em todo o mundo, que o tempo é narrado antes dele e depois dele. E aí fica uma pergunta para nós: o que ele quis mostrar para nós? O que essa pergunta tem a ver com o maior exemplo de todos que cada um de nós tem, que é Jesus? Na questão 625, Livro dos Espíritos, eles perguntam: qual é o maior exemplo que nós temos? Qual é o nosso modelo e o nosso guia para que a gente possa seguir? E a menor resposta de todo o livro: Jesus. E a gente começa a refletir que Jesus quis mostrar para nós aquilo que, quando Deus, esse ser, essa inteligência suprema, Ele quer o melhor para cada um de nós. Enquanto nós olhamos, temos um olhar muito pontual, a gente quer muito, a nossa felicidade é muito próxima das coisas materiais, das nossas sensações. Eu só quero ver coisas boas, eu só quero ouvir aquilo que me apraz, eu só quero ver, eu só quero comer coisas maravilhosas que aguçam o meu paladar, e assim por diante, os meus sentidos, as minhas sensações. E Jesus vem nos mostrar algo totalmente diferente, que essa vida, ela é passageira, que ela, na verdade, deve ser instrumento para uma vida muito maior e muito mais longeva, porque nós somos espíritos imortais. E, na verdade, Deus é Deus de espíritos vivos e mortais, porque a gente chama de morte, na verdade, é vida. Por que nós estamos comentando isso? Porque nós ainda temos um olhar muito materialista, muito material, muito focado nas coisas de hoje, todos nós. Mas necessitamos fazer esse esforço, refletir no nosso grande exemplo. Por que ele fez aquelas escolhas, sendo o governador espiritual do nosso planeta? O ser mais poderoso, o único espírito puro que nós conhecemos na Terra. Por que ele fez essas escolhas? E se nós acreditamos realmente nele, se não é da boca para fora, será que já não é o momento da gente fazer um esforço para segui-lo? Não seguir no sentido de deixar tudo, deixar todas as nossas coisas, e às vezes seguir de uma maneira inconsciente até. Não. Fazermos reflexões de como que eu posso seguir Jesus. Como que quando acontecem coisas difíceis na minha vida, difíceis, muitas coisas difíceis podem nos acontecer, muitas. Podemos de uma hora para outra, hoje a gente pode estar muito bem, amanhã a gente pode estar numa sala de cirurgia no hospital e correndo risco de vida.
Hoje nós podemos estar muito bem, amanhã nós podemos passar por uma ruína econômica, perdermos o emprego, acontecer algo que a gente pode entrar numa dificuldade econômica. Podemos. E assim por diante. Muitas coisas podem acontecer. E a pergunta que fica é: nós estamos preparados? Se nós tivermos de retornar essa noite ao mundo espiritual, nosso corpo físico perecer, nós estamos preparados, ou pelo menos estamos nos esforçando, nos educando para a morte do corpo físico, para esse retorno no mundo espiritual? Ou todo o nosso foco, ele está nessa existência, no corpo físico? A minha alegria está em todas as minhas sensações do corpo físico. Se amanhã acontecer algo comigo, que eu não posso mais andar, eu fico totalmente dependente de outras pessoas, eu estou preparado para olhar a vida desse novo ponto de vista, desse novo prisma? A religião, e no nosso caso aqui, o espiritismo, a doutrina espírita, os estudos que nós temos feito até agora, nos tem dado uma base para que a gente se sustente moralmente, emocionalmente, caso aconteça qualquer coisa conosco ou com aqueles os quais nós amamos? Essa é uma pergunta para nós nos fazermos, porque pode acontecer. E estamos a caminho, né? E todos nós temos condições de fazer esse trabalho, de fazer essa melhora agora. Mesmo que eu até ontem ou até hoje de manhã eu não tenha feito esse esforço, mas eu posso começar a fazê-lo agora. Então, eu gostaria, primeiramente, de agradecer a todos vocês pela paciência, pelo auxílio fluídico que nós recebemos, porque todos nós aqui, juntos, nós formamos um corpo fluídico. Uma reunião de homens e de mulheres é uma reunião de fluidos. Então eu agradeço a todos vocês pelo auxílio mental, pelos bons pensamentos, e fazer só um pedido, e eu me incluo, para que todos nós, quando nós sairmos daqui, que nós continuemos a pensar: o que a doutrina espírita tem feito de diferença na minha vida? Eu tenho dado valor a ela como eu posso e devo? Ou eu tenho agido com ela como eu ajo com outras coisas na minha vida, como um livro qualquer que eu leio, estudo? Só essa reflexão que eu gostaria de trazer para todos nós, intimamente, e que saiamos daqui com essa reflexão em mente e que possamos nos trabalhar e nos melhorarmos a cada dia, para que a gente atinja a felicidade real, aquela felicidade da consciência tranquila, de estarmos fazendo o melhor por nós e pelos outros. Então, muito obrigado e que Deus nos abençoe a todos.